Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais uma transmissão aqui do nosso ministério. Vou ficar esperando aqui ver se vocês começam a entrar para o nosso estudo e poder conversar um pouquinho com vocês e compartilhar um pouquinho sobre o tema de hoje. Oi, Fernanda, bem-vinda. Hoje era pra gente ter mais ou menos umas... Beijo, meu amor. Mommy, we were just gonna get something in the car because you're gonna go. You're gonna stay here. É verdade. We were just gonna pick up a place. We're gonna pick up Tá a bom, meu amor. Vá pra papai, vá. And we're gonna pick up make Tá bom, vá pra papai, Bela. McDonald's. Tá bom, meu amor. Vá pra papai. Beijo. Watch, we're like in the Hoje era pra gente ter um bom número de mulheres aqui no nosso estudo. Vamos ver quem tá chegando. Tati chegou. A Rê chegou. Boa noite. Boa noite, Andréia. Deixa eu ver quem mais aqui que eu perdi. A minha filha tava falando comigo. Boa noite, Natália. Alexandrina. A Deide. Boa noite, Marciana. A Paula. A Eli. A Ellen, boa noite, Karina, Vânia. Boa noite a todas vocês aqui com a gente. A Márcia, a Grazi, boa noite, gente. Então, meninas, vocês estão me ouvindo bem? Vocês me falam se vocês estão me ouvindo bem hoje. Tô tentando aqui usar os fones, se eles começarem a dar problema, daí eu vou trocar e colocar o outro, talvez, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Estão ouvindo bem, graças a Deus. O nosso estudo de hoje, vou mostrar aqui meu fichário para vocês. A capa é as folhas das divisórias que eu fiz para vocês, né, que tá lá na loja. Eu coloquei uma na frente para ser a capa do meu fichário, ele tem esse bolsinho transparente. Daí eu coloquei na frente. Vou abrir aqui, daí eu vou encontrar o nosso estudo de hoje. Pra quem tá tendo algum problema acompanhando o cafezinho, né? Esse daqui, gente, tá sendo o nosso primeiro estudo desse mês. Where did you put my jacket? Oi, meu amor, cuidado com o meu café. Oi. Where did you put my jacket? Tá pendurada a jaquetinha dela, querido. Perto das minhas jaquetas. Tá com o papai, tá no cabide. Papai vai pegar pra você, tá bom? Mom, watch, I can spin them all the way like that. Aham, que linda. Vai lá pra papai. Estão de sair daqui. Meu filho tem jogo e eles estão indo assistir. Vamos lá. Volta na história. Então, esse é o primeiro estudo desse... é o primeiro estudo desse mês, né? Eu tava doente. Eu passei esse mês... Foram 3 semanas, na verdade, antes desse mês, uma desse mês doente, 2 desse mês doente, uma do mês passado. E eu comecei um novo tratamento para fibromialgia com a medicação nova. A medicação tá me ajudando muito, eu me sinto assim uma nova pessoa, acho que vocês conseguem ver até no meu semblante. Que realmente eu tô muito melhor por conta da medicação. Então, esse mês eu só fiz um estudo, tô fazendo esse estudo ao vivo e o estudo anterior foi um PDF que eu criei para as meninas solteiras, no estudo no livro Deixe-me Ser uma Mulher, de Elizabeth Elliot. O livro não é traduzido para português, mas eu fiz o estudo, eu li em inglês, fiz o estudo, fiz a tradução, né, da parte do estudo e coloquei no site do Cafezinho. Então, tanto o mapa de estudo quanto a parte do ensino foi feita pelo PDF. E esse é para as casadas. A gente está estudando uma serva no lar e eu achei que cabia muito bem, né? Não é apenas a mulher casada que é uma serva no lar, a mulher solteira também é. Então, eu achei por bem fazer a questão do que a solteira pode fazer para ser uma serva no lar, né? Uma mulher de Deus. E agora, a mulher casada, o que é que ela pode fazer para ser uma serva no lar, uma mulher de Deus?
Então, eu vou começar orando e depois eu vou começar lendo os versículos aqui do nosso mapa de estudo. E a gente vai começar daí, tá bom? Eu vou começar a orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia de sol. Obrigada porque o Senhor tem abençoado todas essas mulheres que pararam e organizaram seu tempo para vir fazer um estudo comigo. Ajuda que a gente possa crescer juntas e que a gente possa encorajar uma a outra juntas e que a tua glória sempre seja o foco da nossa vida. Nos ajuda a ter disposição no coração de ser serva no lar e que esse estudo possa falar ao nosso coração, ó Pai. Em nome de Cristo. Amém. Então, meninas, esse estudo se chama Colecionando Tijolos. Como vocês podem ver, ele não tem nenhuma base em um livro, uma vez que o estudo em si ele foi criado por mim nos discipulados que eu tenho feito com as meninas do meu ministério, né? Eu já discipulei uma por 1 ano e pouco, tô discipulando 2 agora, 2 mulheres. E eu tenho utilizado esse estudo como base para o casamento, né? Para o papel da esposa no lar. Eu vou começar com o primeiro versículo, Provérbios 14:1, que é a base desse estudo. Vou colocar lá, Provérbios 14:1. Ele diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Quando eu converso com as meninas sobre a questão da sabedoria no lar, né? O que é sabedoria? Sabedoria é colocar o conhecimento que a gente tem em determinada área na prática. É você ter a habilidade de colocar um conhecimento na prática. Quando eu converso com elas sobre isso, com a questão do lar, eu sempre tento frisar a responsabilidade da esposa em estar edificando o seu lar. O marido, né, ele tem a responsabilidade dada por Deus de amar a esposa e de prover pelo lar. E isso a gente vê claro em Gênesis, né? Quando Deus ele dá as determinadas funções, ele fala do que o marido, né, ele vai estar cuidando da terra, vai produzir a terra. E então, essa questão do prover, do cuidado, ser o cabeça da casa, é a responsabilidade dele. Mas nós temos 100% de responsabilidade na nossa parte, que é a edificação do lar. E o que é essa edificação do lar, né? O que está compondo edificar um lar? O que é edificar um lar? Eu vou trazer para vocês hoje algumas bases do que eu tenho usado no meu lar, que Deus tem me dado a bênção de poder estar usando, e eu espero que seja útil para vocês, assim como tem sido útil para as meninas que eu tenho discipulado nessa parte. A primeira coisa sobre a edificação é a responsabilidade, né? O texto é claro, a mulher sábia edifica sua casa. Então, a responsabilidade da edificação de um lar, ela é da mulher, né? O homem, como eu falei, provê, mas a mulher edifica. Constrói, né, no sentido de juntar peças. Por isso que eu coloquei o nome de Colecionando Tijolos. Quando você pensa na construção de uma casa, tem muita coisa envolvida, né? Você começa com a areia, né, o barro para fazer o tijolo, e daí vem os tijolos, né? Eu converso com as meninas, normalmente eu digo o seguinte, que a construção de uma casa, ela é feita tem vários elementos, dentre eles vários tipos de tijolos sendo utilizados em diferentes partes da casa. Então, vão ter tijolos que são mais fáceis você utilizar numa casa, né? São os tijolos mais bonitos, os tijolos da decoração da casa. Tem outros tijolos, como os do alicerce, que são tijolos mais difíceis de se colocar. E tem outros tijolos que quebram com o uso, né? Ou devido a um dano no tijolo que você vai precisar
de sabedoria para estar utilizando aquele tijolo de forma clara, de forma efetiva. Então, normalmente eu digo a elas o seguinte: os tijolos mais fáceis, a gente tem que utilizar o nosso trabalho o máximo que a gente puder para a gente poder utilizar. Por quê? Porque eles vêm de forma fácil. Então, o que são os tijolos fáceis na edificação? Peraí, gente. O que são os tijolos fáceis na edificação de um lar? Eles são o cuidado, eles são o mimo, eles são a milha, né? O quilômetro extra que você anda no relacionamento. Então, é preparar o café da forma que o seu marido gosta, é fazer a comida do jeito que ele gosta, é ter os paninhos de cama cheirosos quando ele... Gente, o meu fone tá agindo aqui. Pronto. É ter os paninhos do jeito que ele gosta, é fazer as coisas que agradam o seu marido, né? Cada esposa e cada marido são diferentes. Então, você vai saber, você é casado, você vai saber exatamente aquilo que vai auxiliar o seu marido. Nós fomos criadas por Deus para sermos auxiliadoras dos nossos maridos. Então, ai, gente, eu vou tirar esse fone. Peraí, só um segundo. Por alguma razão, ele tá só conectando e desconectando. Então, eu vou tirar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, a questão dessa parte dos tijolos, então, o primeiro tijolo fácil, seria a questão do auxílio, né? O auxílio que a esposa dá ao marido, o mimo que a esposa dá ao marido. Então, isso tudo está incluso na parte do tijolo fácil. Então, quanto mais tijolos fáceis você puder acumular, melhor para você edificar a sua casa. Então, o marido chegar em casa e você tá, mesmo se você não tá com a comida feita, o dia foi difícil, você pelo menos tá com a mesa posta. É a resposta branda que acalma o furor. Não instigar o mal na pessoa. Não ser uma esposa que goteja constantemente, né? Uma esposa iracunda. Então, todas essas coisas são tijolos fáceis, são coisas que você pode fazer para estar edificando o seu lar. E o que são os tijolos difíceis, né? Os tijolos médios, vamos colocar assim. Os tijolos médios vão ser aqueles tijolos que são os mais difíceis, que exigem perdão, né? Ou de alguma coisa que você fez de errado, então exige você abrir mão do orgulho, pedir perdão por alguma coisa que você fez, ou perdoar uma ofensa feita contra você. Então, esses tijolos, gente, são muito mais delicados e eles são mais utilizados no alicerce do relacionamento, porque é como aquela história, né? As fotos bonitas que você fez no álbum, dificilmente você vai ver fotos em um álbum de períodos difíceis. Você vai ver fotos em períodos fáceis. Mas são os períodos difíceis que lhe levam de uma foto a outra. Então, é mais ou menos assim. Esses tijolos médios, você tem que ter a sabedoria para estar pedindo a Deus força, para estar sabendo discernir, né? Esses são muito difíceis de se utilizar. Então, quanto mais fáceis você utilizar, mais esses tijolos médios vão diminuindo. Porque quando você tem um relacionamento saudável com o marido, quando você é uma auxiliadora, você faz o seu papel, ele faz o papel dele, se torna mais fácil. Mas sempre vai ter diferenças, porque são dois pecadores morando junto. Então, é impossível não ter desavenças. Mas é a forma como você resolve essas desavenças que fazem esses tijolos médios terem uma boa função. Aí vem os tijolos mais difíceis, que são os tijolos quebrados. É quando, sem querer, pelo nosso pecado, a gente destrói os outros dois tipos de tijolos. E a gente acaba ficando com os pedaços de tijolos destruídos nas mãos. Gente, esses são os tijolos mais difíceis. Ou até mesmo tijolos que a vida joga em você e te machuca.
Então, são situações difíceis que o casal passa, que pode até não ser culpa do próprio casal, né? Pode ser relacionamentos com familiares, pode ser relacionamentos no trabalho, as pressões da esposa, mesmo que ela fique em casa, tem pressões, questões de saúde, questões de orçamento. Tudo isso são tijolos que acabam quebrando nas mãos. E que a gente tem que ter a sabedoria de estar juntando esses tijolos e utilizando esses caquinhos para construir o nosso lar. Então, temos os tijolos fáceis, os tijolos médios e os tijolos difíceis para a edificação de um lar. Mas, Karina, como é que eu vou utilizar esses tijolos para edificar o meu lar? A gente vai ler aqui as referências e eu vou dando ideias para vocês que eu tenho utilizado na minha casa e tem surtido efeito. Eu vou passar aqui para vocês. 2 Coríntios 13, 11 diz o seguinte. Segunda Coríntios, eu tô em 1 Coríntios, peraí. 2 Coríntios 13. Tem o maior cuidado passando a página para não amassar. Não tem problema em demorar. 13, 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. Então, aí já vai a parte do tijolo, do primeiro tijolo, né? O cultivo da paz. É você pensar antes de falar, é você orar junto, é você orar pelo seu esposo, é cultivar a paz no lar, cultivar um ambiente de paz. Essa é a primeira coisa. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, isso dá a ideia de, quando a pessoa fizer uma coisa que você tem dúvidas nas intenções da pessoa, pense, sempre dê a ela o benefício da dúvida. Isso foi uma coisa que foi muito difícil para eu aprender, né? Eu sempre, infelizmente, eu sou daquele tipo de pessoa que sempre pensa na desgraça, né? Se tem uma possibilidade de desgraça, a desgraça vai acontecer. Infelizmente, essa sou eu. Então, eu tenho aprendendo aos poucos a pensar na possibilidade da coisa boa acontecer. É a mesma coisa do meu marido, na possibilidade de não, ele não ser culpado, não, ele não fez para me denegrir, não, ele não fez para me magoar, não. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que cultivar no nosso coração. Tudo que é bom, tudo que é louvável, nisso pensai. Tudo que é de boa fama, eu coloquei aqui no meu mapa. Provérbios 2, 10 a 22. Provérbios 2, 10 a 22. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas, no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona o que foi desde a juventude seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos.
pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os fiéis serão arrancados. Então, é a ideia de ser protegida pela sabedoria de Deus, né? Ser protegida. Daí você entra no que é sabedoria. Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ter Deus como o nosso foco, né? Não existe relatividade. O que Deus pensa sobre as coisas é o que nós devemos pensar sobre as coisas. Dá valor à opinião de Deus. Então, isso é muito importante. É o princípio da sabedoria. A sabedoria, a gente já conversou sobre isso num dos outros mapas. Ela é o conhecimento na prática. Para você ter sabedoria, você precisa adquirir conhecimento. Você precisa estudar sobre o que o Deus quer das coisas que você precisa do conhecimento. Então, você precisa saber da opinião de Deus, da boca de Deus, não da boca das outras pessoas. Então, por isso que os mapas de estudo que eu coloco para vocês têm as referências e depois é que eu vou falar sobre o mapa. Porque eu quero que vocês estudem na fonte, vocês escutem de Deus primeiro. E depois, através do que eu vou ensinar, vocês ponderem se o que eu tô falando vai de acordo com a palavra de Deus, que é a mesma coisa que eu faço. Então, isso é essencial. Então, para você estar utilizando esses blocos de forma sábia para a edificação do seu lar, você precisa da sabedoria. Ela vai te proteger. O meu marido, ele tem uma frase que ele fala que eu acho muito, que vai realmente de acordo com o que Provérbios diz. Ele diz assim: quem anda no caminho do bem, dificilmente o mal encontrará. E é muita verdade, porque se você está semeando bem, se você está fazendo bem, então é muito mais difícil alguma coisa de ruim acontecer com você. Você não está livre de tragédias, mas a probabilidade de coisas ruins acontecerem é menor, né? Semeadas por você. Próxima referência, Tiago 3, de 1 a 12. Diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte em vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Eu não vou ler até o 12, eu vou parar por aí, por conta do tempo. Mas é a ideia de que quando a gente está necessitando de sabedoria, a gente deve pedir a Deus, porque Ele dá, né? Ele prometeu que Ele dá sabedoria. Então, eu coloquei aqui no meu mapa de... Ai, gente, eu li a referência errada. Tiago 3, 1 a 12. Eu li Tiago 1. Vamos lá. A outra. Essa foi a primeira, da sabedoria. Vamos à segunda. Essa estava lá na frente. Bora lá. Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo dos navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são corrigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia
todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Então é a ideia, né? Tiago 1, ele fala que a gente pedir a Deus sabedoria, ele dá. Tiago 3, ele tá falando da língua. Então, uma das formas de utilizar esses blocos é ter a sabedoria no falar. Então, é você ser apta no falar. Ter a sabedoria do que, né? Quando, como e o que falar. Salmo 127, 1 diz o seguinte. A Cláudia está dizendo, gostei de quem anda no caminho do bem, o mal dificilmente encontrará. Mas é verdade. Salmo 127. Salmo 127, 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, dá a ideia de, embora nós edificamos a casa, quem está construindo é o Senhor. Então, a obra não é nossa, né? Nós não somos as donas da obra, né? Não é por nossas forças que a gente vai conseguir edificar a casa. A força, ela vai vir do Senhor. O Senhor é que está dando a força para a gente. O Senhor é que está dando a sabedoria, né? E a força e a inteligência para a gente estar fazendo a edificação da casa. Embora a gente possa ser esforçada, né? Em querer fazer e Deus honre isso, a glória é do Senhor. Porque Ele é quem está nos capacitando para a obra dEle, né? Da edificação do nosso lar. Colossenses 3 e 5. Desculpa, Colossenses 3 e 15. Eu vou ler aqui algumas que eu tenho anotado no meu mapa, que fala sobre isso. Colossenses 3 e 15 fala sobre a questão do viver em paz novamente. Provérbios 28, 13. Vou ler esse daí. Esse é bom. Provérbios 28. Provérbios 28. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, é a questão de não ter orgulho, né? O orgulho, outro provérbio, eu acho que eu nem coloquei aqui na nossa lista, mas é aquele que o orgulho precede a ruína. Então, tem que ter cuidado com a questão do orgulho. Quando você faz algum mal, você vai pensar em derrubar aquilo que você com tanto esforço construiu. Você derrubar algum tijolo, já pede perdão. E daí pega aquele tijolo e já constrói novamente. Porque a tola derruba com as próprias mãos. Não é ninguém que está vindo derrubar a casa dela. Ela não vai culpar ninguém, não. Ela está derrubando. São as próprias mãos que estão derrubando que ela com tanto esforço construiu, né? Provérbios 4, 23. Fala... Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, é a ideia de não apenas construir, mas guardar o coração. Porque a boca fala do quê? Do que está cheio o coração.
Então, a gente tem esse cuidado de estar guardando o coração. Efésios 4, versículos 29 e versículo 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda... Gente, isso é o meu celular. Peraí, deixa eu ver se é alguma emergência, gente. Só um segundinho. Não, não é emergência. Vamos lá. Então, eu estava falando da palavra, né? Apenas aquela que for útil para a edificação do outro. Então, que a gente possa estar controlando a nossa língua. E o versículo 32 fala: sejam bondosos e compassivos. Bondoso, né? Fazer aquilo, vamos dizer, que o outro não merece. Compassivo é ter compaixão e ser passivo, né? Então, é a ideia de você sempre, vamos colocar assim, pensar no que você gostaria que fizesse com você. Aquela ideia da calma, né? Da paz, da tranquilidade. Perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou em Cristo. Daí a gente vem para Tito 2, que já é a outra parte dessa questão do edificar. Tito 2, 3 e 5 diz o seguinte. Esse versículo acho que vocês já sabem de cor, de tanto que eu falo, né? Mas vamos lá, vou ler. Tito 2, 3 a 5. Semelhantemente, ensinem as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Não serem caluniadoras, mais uma vez, a questão do falar, né? Nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Você só vai ser capaz de ensinar o que é bom se você fizer o que é bom. Né? É impossível você ensinar uma coisa que você não pratica. Né? Assim, é uma questão de bom senso, né? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, eu coloquei aqui capaz de orientar outras mulheres a serem boas donas de casas e amar a todos, né? Porque ele fala maridos e filhos. Por que eu coloquei isso? Porque a gente muitas vezes está tão preocupada com o nosso próprio trabalho dentro da construção que a gente esquece que tem outras pessoas ao nosso redor também construindo. Então, a gente tem que ter o senso de que Deus deseja isso, né? Deus colocou na palavra dele que ele deseja que nós sejamos instrumentos da construção de outras pessoas. Vocês verem, eu comecei meu crescimento espiritual, né, de forma efetiva, vamos colocar assim, nesses tópicos que eu tenho conversado com vocês, incluindo esse estudo. Eu sou casada há 8 anos, não foi até há 4 anos atrás, então já estava casada há 5 anos, que eu realmente comecei uma busca intencional do conhecimento para me tornar uma mulher de Tito 2. E hoje, através do pouco que eu construí, que Deus quiser, com anos e anos, né, eu vou ter um casamento ainda mais sólido, ainda mais de paz, ainda mais tranquilo, solidificado no Senhor, né, o Senhor construindo, mas eu já posso ensinar a base para vocês, porque eu venho tentando praticar. E da mesma forma vocês, à medida que vocês forem praticando e forem pegando a manha de como fazer, vocês vão estar ensinando a outras mulheres,
nas suas igrejas locais, mulheres do seu trabalho, pessoas vão ver na sua vida, né? Não é o tipo da coisa que você tem como esconder. Você não tá fazendo para mostrar. Eu não tô fazendo as coisas que eu faço pro meu marido, as comidas que eu faço para ele que ele gosta, os mimos que eu faço pro meu marido. Eu não tô fazendo isso para mostrar para ninguém. Mas reflete, o casamento, ele vai refletir aquilo que ele é, né? Então, assim, é o tipo da coisa que é aquela coisa, né? É a chama embaixo da cama, que a Bíblia fala, né? Você não vai acender uma luz e vai esconder embaixo da cama, ela tem que iluminar. Então, na sua vida, o que você aprender de Deus, você vai estar iluminando, vai estar abençoando outras pessoas. Então, que esse ensino que você esteja aprendendo na edificação do seu lar sirva para você abençoar outras pessoas. E não apenas pessoas de fora, pessoas do seu próprio lar. Olha, eu vi, é uma oração que eu faço pelos meus filhos, né? Por mim, eu digo, meu Deus, me ajude, que eu seja o tipo de mulher. Eu acredito que eu vi isso, se eu não me engano, de Elizabeth Elliot. Mas ela fala isso, que eu seja o tipo de mulher que o meu filho deseje procurar uma esposa que tenha uma vida em Deus, um testemunho como o meu, e que a minha filha cresça querendo ser alguém como eu. Que eles vejam esse testemunho de mulher cristã, que o meu filho procure uma esposa. Ele veja uma referência de esposa fiel a Deus. Que ele queira isso para a vida dele. E que a minha filha queira ser essa esposa. Queira ser essa pessoa. Eu não estou falando que eu estou criando a minha filha só para casar, não. Mas se ela quiser casar, que eu possa ser uma referência para ela do que é uma esposa focada no Senhor. Então, assim, essa é uma oração que eu tenho feito, que Deus me transforme de tal forma que eu possa ser esse referencial para os meus filhos. Então, quando você está edificando o seu lar, colocando esses bloquinhos um em cima do outro, não fique focado apenas em você. Tem muitas outras pessoas ao seu redor. Provérbios 31, ele fala que a esposa de Provérbios, ela era o quê? O marido dela tinha orgulho dela. Né? Ele era reverenciado na cidade pela esposa que ele tinha. Mas ela não estava fazendo isso para se mostrar. Eu garanto para vocês que ela não estava. Ela estava fazendo para cuidar da casa dela. Ela estava preocupada com as coisas da casa dela. Ela vendia, pegava tecido, fazia cintos para ela vender, para pegar o dinheiro para investir na casa dela. Quando ela orientava as criadas dela, ela orientava as criadas da casa dela, né? A orientação dela era as coisas da casa dela. Ela estava fazendo as coisas para a casa dela. Mas, querendo ou não, aquilo refletia para a cidade. A cidade via o testemunho daquela esposa, né? A próxima referência é Provérbios 31. Eu não vou ler Provérbios 31 todo, mas eu vou marcar as referências dos versículos que me chamaram a atenção em Provérbios 31. Exatamente, tudo é feito para a glória de Deus. Exatamente. Provérbios 31 diz o seguinte: alguns versículos, né, que eu destaquei. Um deles é o 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Então, é a ideia dela ter o desejo, ela fazer as coisas com desejo, né? É fazer aquele bolo, sabe? Com a calda de chocolate, com desejo. É você fazer o arroz com feijão e a farofa, com aquele gosto de você estar cozinhando uma coisa boa que sua família vai comer e você vai ter a alegria de ver eles comendo. É limpar um chão como se Deus fosse andar naquele chão. Eu não tô falando... Um exemplo, vocês sabem que eu vivi muito tempo doente, né? Então, assim, eu fazia as coisas porque realmente eu tinha que fazer, porque as minhas forças eram
Aqui estavam as forças da pessoa fazer as coisas, as minhas estavam aqui, ó, lá embaixo. E eu fazia das tripas coração para conseguir varrer uma cozinha. Porque meu filho ia engatinhar, ia botar a mão no chão, ia botar a mão na boca e ele precisava de um ambiente higienizado para ele usar. Eu fazia comida porque os meus filhos precisavam da alimentação, né? Então, assim, muitas vezes eu fiz as coisas, sim, eu fiz com vontade, eu fiz com gosto, mas eu tava tão cansada, tão doente, que você fica desanimada, você faz desanimada, mas não significa que você faça com menos vontade, né? Mas a vontade a pessoa se entrega ao trabalho, né? Você ter gosto de cuidar da sua casa, de fazer as coisas com desejo para servir sua família. Outra coisa, né? A mulher de Provérbios, ela tinha servas, né? Ela tinha servas que ela acordava cedo de manhã pra dizer o que as servas iam fazer. Tá aqui, ela fala isso. As meninas falam, Karina, mas a mulher de Provérbios tinha servas, por isso que ela conseguia fazer tanta coisa. Eu digo, ela tinha serva, mas hoje, gente, a gente tem tanta comodidade que ela não tinha naquela época. A gente vai estudar mais isso no próximo estudo do próximo ano. A gente vai estudar sobre os costumes da época, né? E formas como as mulheres faziam as coisas. Mas, se você pensar bem, naquela época não tinha geladeira, não tinha lavadora, não tinha água encanada, não tinha máquina de costura, não tinha venda na esquina, não tinha lugar para fazer supermercado. Então, assim, a cultura era totalmente diferente. Então, hoje a gente tem muita comodidade que naquela época ela não tinha, né? Ela não tinha um aspirador, né? Hoje eu sei que alguns de vocês no Brasil não é muito comum ter aspirador, mas aqui nos Estados Unidos o pessoal tem aspirador, tem provavelmente casa com cerâmica. Naquela época era mais difícil ter, não era todo mundo que tinha, era terra batida. Então era muita coisa que fazia o trabalho doméstico muito mais pesado do que hoje a gente tem. Então ela acordava cedo e fazia, né, as servas ajudarem. Hoje em dia, tipo, a diferença pra mim, né, eu acordo, aí eu coloco logo a roupa pra lavar enquanto eu tô fazendo exercício, aí eu venho, naquela época não tinha torradeira, não tinha micro-ondas, não tinha fogão normal, né, tudo era lenha, lâmpada, não tinha energia elétrica. Então imagina se viver numa vida assim, com todas as responsabilidades que hoje você já tem pra fazer. Então a gente tem servas, a gente só não vê, né? Mas a gente tem uma comodidade, a vida moderna nos dá uma comodidade que naquela época não tinha. Não tinha carro, ela tinha que andar para resolver as coisas dela. Quando ela fazia os cintos dela em casa, que ela não tinha máquina, ela tinha que andar até a cidade para poder vender. Né? Ela tinha que andar na cidade para comprar os temperos, ela tinha que trazer provavelmente num burro, porque ela não tinha carro. Então é o tipo da coisa que a gente também tem que analisar, né? Os prós e os contras. E ser grata pelo que a gente tem. E outra coisa que eu falo para as meninas, eu falo o seguinte. Eu digo, outra coisa interessante para vocês pensarem é que a mulher de Provérbios e você são duas pessoas distintas e Deus vai cobrar de cada uma delas aquilo que ele aferiu você para você fazer. Então, um exemplo, quando eu estava doente, ele não vai me cobrar de mim as tarefas da forma que uma pessoa sadia vai poder fazer, porque ele é uma pessoa justa. Deus, ele é um Deus justo. Ele só vai cobrar de você aquilo que for para você fazer, né? Então, essa é uma das coisas também sobre a edificação do lar. Deus só vai cobrar de você aquilo que ele quer que você faça, que ele vai lhe capacitar para fazer. Eu escrevi também força e dignidade, né? Foi os versículos que me chamaram a atenção. Provérbios 1 e 7, ele fala o seguinte. Provérbios 1 e 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então,
a gente tem que ter cuidado para a gente não ser insensata, não ser uma pessoa tola, desprezando a capacidade de fazer as coisas com o conhecimento que a gente já tem e a disciplina de pessoas de Deus que vão chegar na nossa vida, ou até mesmo a própria escritura, que vai nos dizer o que fazer e a gente com tanto orgulho no coração não vai querer obedecer. Então a gente tem que não cauterizar o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar, deixa ele te dizer o que você precisa mudar na sua vida para você utilizar esses blocos de forma sábia, para você construir a sua casa de forma sábia. Seja uma mulher sábia, permita o Espírito Santo te ensinar, permita a disciplina do Espírito Santo. Quanto mais sensível você se tornar à voz do Espírito Santo, mais sábia você vai se tornar, porque ele vai ensinar você. Provérbios 14:30, ele diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então dá aquela ideia de quando você tem a paz que você está fazendo a coisa certa pelo seu lar, né? Você vai ter vida, você vai ter vontade, você vai ter desejo. Tanto é que um lar onde tem conflito, onde tem discussões, onde tem brigas, as pessoas adoecem fisicamente, né? Emocionalmente, adoecem. Então, assim, tentar ao máximo fazer um ambiente de paz. Peça perdão, perdoe, ame, cuide, zele, mime, abrace, beije. Não deixe que discussões arruinem o trabalho que você tem por tantos anos construído o seu lar. Não permita que o orgulho impeça você de continuar edificando o seu lar. O próximo é 15:1, diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, quando você for provocada, ore, peça a Deus, se afaste, ore, implore a Deus que Deus tire esse desejo ruim de vingança do seu coração, coloque no coração do Senhor, aos pés do Senhor, como oferta, o coração contrito, diga a Deus: olha, Deus, por favor, tira esse desejo de prejudicar o meu marido do meu coração. Me ajuda a fazer o bem para ele todos os dias da minha vida, que isso não conte contra mim, que o Senhor possa estar limpando o meu coração. Me ajude a amar meu marido, me ajude a honrar meu marido, me ajude a fazer o bem. Gente, vocês não sabem quantas vezes eu repito isso para mim. Fazer o bem, não o mal, todos os dias da minha vida. Fazer o bem, não o mal, todos os dias da minha vida. E isso é muito importante, porque a nossa natureza pecaminosa quer o mal, né? Quer responder com ira, quer... E isso não é de Deus, não é de Deus. Então, isso não é de Deus. Então, vamos acalmar o coração diante dos pés do Senhor. Uma alma que tem o Senhor, que deixa o Espírito Santo habitar, é uma alma tranquila. Mesmo que ao redor, né, os problemas cheguem, os problemas financeiros, mas sua alma vai estar tranquila, porque ela vai estar segura, né, debaixo das asas do Senhor, porque você vai estar fazendo a coisa certa. Quando a gente não está em pecado, a gente está em paz. Quando a gente está em pecado, a nossa alma fica doente. A outra referência é a 1 Coríntios 13, né, que está falando o que é o amor. Eu vou pular essa referência, eu vou direto para seja um exemplo. Eu coloquei aqui 1 Timóteo. Deixa eu pegar aqui. (4 e 12). Essa foi um dos versículos que eu decorei na minha adolescência, na igreja. Ele diz o seguinte, eu decorei ela na versão da Almeida, né? Mas 4 e 12. Ninguém despreze, aí aqui ele fala assim, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Na versão da Almeida diz: ninguém te despreze pela tua mocidade, mas torne-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu anotei algumas coisinhas aqui no meu fichário sobre isso. Eu até fiz um live no Instagram mostrando para elas. Seja um exemplo na palavra. O que é ser um exemplo na palavra? Tanto na palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus, em buscar o que é certo, em fazer o que é certo, mas seja um exemplo na palavra que você diz também. Então, que esse exemplo da palavra te lembre o aprendizado da palavra e a palavra proferida também. No procedimento, vai ser as ações realizadas de acordo com o que você tem aprendido. E se existem dois tipos de ações. As ações planejadas. O que são as ações planejadas? É o bolo que o marido gosta, é a mesinha posta quando ele chega do trabalho para agradar, é o cheiro no cangote, como a gente diz no Nordeste. Todas essas coisinhas são ações planejadas, né? São os tijolos. Eu acho que os tijolos fáceis, eles são muito mais fáceis de planejar. Aí você vem para os tijolos médios, né, que são aqueles que exigem perdão, que são os involuntários. Quando você é instigada a brigar e você se contrai, você pede perdão a Deus e você fala a coisa certa, da forma certa, exorta da forma certa. Essas coisas são o procedimento para você ser exemplo, né? O que é ser exemplo no amor? Ele exige dois tipos. As decisões, então você vai decidir amar. São os blocos mais difíceis. Mesmo quando a pessoa está em pecado e você precisa exortar. Quando seu marido não é cristão e ele está pecando contra você. É você fazer o que Deus quer que você faça. Então, assim, todas essas coisas são decisões, né? É o decidir amar. É o amor decisão. É o amor ação. E os sentimentos. Que é quando realmente você sente o desejo da paixão, de realmente amar. Exemplo na fé. O que é ser exemplo na fé? É confiar no cuidado de Deus, mesmo sem ver a Deus, mesmo sem ver esse cuidado, né? Você não tem como ver. A gente vê ações, vê flashes, né, do cuidado do Senhor. Mas a gente não vê Deus. E orar pela providência de Deus é reconhecer na nossa oração que apenas Deus é capaz de prover o que a gente precisa. Então, eu estava conversando com meu marido essa semana sobre oração e o meu pastor está pregando sobre a oração na minha igreja. E a gente estava falando sobre isso, sobre o que é pedir a Deus as coisas. Eu passei a minha vida toda pedindo a Deus coisas porque eu queria as coisas que eu estava pedindo a Deus. Eu até essa semana passada não tinha pedido a Deus coisas apenas para reconhecer a capacidade de Deus de ser o único capaz de prover as coisas que eu estava pedindo. Então, de dar glórias a Deus e reconhecer a Deus como provedor. Então, quando eu oro pedindo as coisas a Deus, eu oro e eu já imploro, porque Ele é o único capaz de realizar aquilo para a minha vida. É o único que eu quero que realize aquilo para a minha vida. E isso é dar glória a Deus mesmo em meio ao nosso pedido. Então, a gente não está pedindo porque a gente está interessado no que Ele vai dar. A gente está pedindo porque a gente está interessado em Ele receber a glória por ser o único capaz de dar. E a gente saber disso. E na pureza, é o último, né? O que é ser pura? A pureza, gente, quando você fala de pureza, você está falando do ouro, né? Quando o ouro, ele é apurado, ele passa pelo fogo. E esse fogo, ele queima, ele vai queimar o ouro e ele vai transformar o ouro vai tirar todas as impurezas do ouro. Mas, para ele se tornar puro, ele tem que passar pelo fogo, assim como a gente. Para a gente se tornar pura, a gente tem que passar pelos fogos da vida, né?
que vai transformar esses tijolos em pedacinhos. E a gente vai ter que ter a sabedoria de juntar esses tijolos para utilizar no nosso lar. Então, é ser sábia em meio às provações. Isso é ser pura. E é me afastar de tudo aquilo que vai me fazer pecar. Então, quando eu tô com esses tijolinhos quebrados na minha mão, e eu tô a ponto de quebrar, né, eu mesma me quebrar, é me afastar dessas coisas que estão me afastando de Deus, né? E a última coisa é pensar e falar sempre o melhor dos outros. É aquela coisa, a fofoca ao contrário, né? É você sempre estar falando bem das pessoas, sempre você pensar na boa fama, você pensar na boa fama das pessoas, incluindo o seu marido. Daí eu coloquei aqui também Efésios 25, 4, 25 a 32, que é sobre o falar, né? Um pouco mais. Fale a verdade em amor, controle as palavras iradas, encoraje ser um instrumento de cura na vida do seu marido, evite discurso grosseiro e amargo, diga palavras de perdão. E eu coloquei Tiago 4,17 como versículo, né, grande aqui, eu coloquei assim: portanto, aquele que sabe e deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que alguma coisa que você pode fazer para o bem do seu casamento, para o bem da sua família, e você não o faz, nisso você vai estar pecando. Então, o conhecimento, né, não utilizar o conhecimento que a gente tem das escrituras é pecado. Porque a gente tem o conhecimento, né, e a gente não está utilizando para trazer a glória para Deus. Então, esse foi o estudo, gente, que eu fiz, é um dos estudos que eu uso no meu discipulado com as meninas, porque foi um estudo realmente das coisas que eu tenho vivido no meu lar e que tem funcionado, né? Eu tento utilizar a maior quantidade de blocos fáceis que eu posso. Os blocos médios eu tento ali com sabedoria ir colocando no meu lar, de forma que eu possa estar construindo um lar sólido para minha família. E os blocos mais difíceis são aqueles que quebram enquanto a gente está construindo. E às vezes até blocos que são jogados em nós por conta do pecado de alguém que nos machucam, nos deixam marcas, que a gente possa estar tendo a sabedoria e a humildade de estar pegando esses blocos e colocando ali no alicerce da nossa casa. Que o nosso lar, gente, seja construído pelo Senhor, que o Senhor possa estar sendo com as asas, assim, em cima da nossa casa. Que os anjos de Deus, é uma oração que eu faço toda noite, que os anjos de Deus estejam nos 4 cantos da minha casa durante a noite, guardando o meu lar de todo mal, que Deus possa livrar o meu marido de todo mal. Eu tô orando na oração do cafezinho, né, o plano de oração que eu fiz para vocês, eu tenho lá na minha Bíblia, e eu oro uma coluna por dia, eu tento orar. Dia sim, né? Um dia uma coluna, um dia outra coluna. Para Deus, pelo meu marido e pelos meus filhos. Porque a oração, gente, do casal, se você tiver a oportunidade de convidar o seu marido para orar com você todas as noites antes de dormir, por vocês, pelos seus pecados, pela confissão de pecados, isso ajuda demais no casamento. Dá uma abertura, você pode conversar com o seu marido sobre as suas fraquezas, pedir oração, orar com ele, mesmo que ele não seja cristão. Se ele se opor a orar com você, ore, não deixe de orar, peça a Deus pelo seu marido. Deus é o único capaz de mudar o seu marido, né? Você não tem essa responsabilidade, você não é o Espírito Santo, você não tem que convencer ninguém do pecado, você não é acusador de ninguém. Então ora, pede a Deus, roga, implora, e que o Senhor possa estar te dando a graça de ter uma família que serve ao Senhor juntas. E se isso não acontecer, quando você chegar diante da presença do Senhor, que a sua vida seja um vaso usado para Deus, que Deus usou com azeite para estar curando ali as pessoas ao seu redor e edificando o seu lar. Eu vou desligar com vocês agora esse vídeo e eu peço que eu vou orar rapidinho, pedindo a Deus que Ele possa estar abençoando a vida de todos vocês. E eu vou
falar algumas coisinhas com relação ao ministério. Só algumas coisinhas que eu preciso falar e eu oro que Deus esteja abençoando vocês. Deus ajuda essas mulheres que escutaram esse estudo hoje, as que vão ainda escutar pelo YouTube. Abençoa que elas possam ter a sabedoria de utilizar esses tijolos que o Senhor tem providenciado para a edificação do lar. Que a tua palavra seja o guia, meu Deus, para elas estarem utilizando esses tijolos. Ajuda que elas possam utilizar cada pedacinho de pó, de cimento, de argila. Que a casa delas seja um lar de bênção, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas a serem construtoras sábias, guiadas por Ti, que é o construtor, o real construtor do nosso lar, meu Deus, que nos capacita. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida delas, te agradeço por elas se proporem a estudar a Bíblia comigo e me encorajarem dessa forma. Em nome de Cristo, eu te agradeço, ó Pai. Amém. Então, meninas, eu tenho algumas coisinhas para conversar com vocês sobre o ministério. A gente vai estar lançando agora nesse mês o Mulheres Como Eu para 2018. Então, a gente vai ter um número limitado de agendas que a gente vai estar colocando na nossa loja. Eu vou estar colocando na loja as agendas. E vai ser uma pré-venda. Depois da pré-venda, você vai poder comprar ela a preço normal. Depois, a pré-venda, ela tem um desconto de R$30 na agenda. E eu não vou dizer o preço, porque vai estar lá na loja e vocês vão ver lá. Mas ela vai ter um desconto bom, né? Como eu falei, entre a venda e a pré-venda. E essa pré-venda, ela tem um número limitado e vai ser com entrega para o mês seguinte. E o estudo gratuito vai ter duas versões. A gente vai ter a versão do Mulheres Como Eu. Para quem não sabe, é um estudo 2018, um estudo bíblico ilustrado, que a gente está lançando todo, ao invés de fazer o fichário, a gente vai fazer uma agenda, né, um planner, e nesse planner vai ter tudo, você não vai precisar imprimir mais nada, já vai estar tudo no planner, para um ano todo de estudo. São 24 mulheres diferentes da Bíblia, a história dessas mulheres, né, vai ter a questão, o estudo é um estudo histórico, e é um estudo de aplicação pessoal. E em janeiro, a gente vai estar lançando o livreto, que para quem quer continuar fazendo no fichário, já tem o fichário, quer fazer no fichário, a gente vai ter um livreto que tem todo o guia. E o livreto é gratuito, vai ser pelo nosso novo site que a gente vai estar lançando agora em 2018. Então, eu já tenho várias coisinhas na loja para esse estudo. A gente já tem a Bíblia da Mulher de Fé com abas instaladas e para instalação. Entra lá na lojinha, dá uma olhada, www.cafezinhodatarde.iluria.com. A gente tem elas lá. Tem a Bíblia do Cafezinho, onde todas as ilustrações feitas por um Coração Consagrado já estão adaptadas para a Bíblia da Mulher da SBB, a Bíblia da Mulher de Fé e a Bíblia do Cafezinho. Tenho também várias ilustrações desse ano, canecas, e as ilustrações do próximo ano, algumas delas dos cactos, tudo é cacto próximo ano, cacto e flor, já vão estar todas lá, né? Já estão lá para compra também. Tem várias coisas, a gente vai ter muitas novidades. Entra lá na lojinha, dá uma conferida nas coisas e seja abençoada. Quando esse estudo vai para o YouTube? Acabei pegando só o finalzinho. Em breve, amada, eu não tenho a confirmação quando eu vou poder estar colocando, mas já já eu vou colocar. Gente, eu queria poder dar um beijo em todas vocês aqui, mas é muita gente para eu estar falando o nome de uma por uma. A Natália tá falando, podemos dedicar a nossa família com o amor ágape. É verdade, Natália. Um beijo, Maraísa, um beijo, Stephanie, Fábia, Simone, Miriam, Daisy, um beijo, Aline, Isilda, Luana, gente, é muita gente, Marilene, a Priscila, a Su, a Régia, as outras meninas eu já falei no começo do vídeo.
Catiúcia, um beijo para todos vocês, meninas. Deus abençoe vocês e que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Agradeço por todas as orações em meu favor. Eu estou, como eu falei para vocês, me sentindo muito melhor, graças a Deus. E o Senhor tem cuidado, graças a Deus, de nós. Um beijo, minha família acabou de chegar aqui. Tô indo a cuidar deles. Um beijão, beijo em vocês. Tchau, tchau.